Bom dia, irmãos. Quando nós estamos aqui atrás deste púlpito, parece que nos sentimos mais pequeninos. É uma responsabilidade muito grande falarmos sobre a palavra de Deus quando os irmãos vêm aqui para ouvir e que realmente seja o Senhor a falar através de meros instrumentos. Como às vezes dizemos, não é? Se até a mula de balão falou, Deus pode certamente nos usar. Hoje também confesso que quando preparei a pregação, estava a preparar, não tinha consciência que hoje era a comemoração do Dia da Mãe aqui. Contudo, penso que o título até é Reformadores da Verdade. Vamos falar um bocadinho, se calhar, até de algumas coisas que já temos vindo a falar, mas será com uma perspectiva de uma mãe, vamos por assim dizer. A pregação não é necessariamente uma pregação para as mães, mas é uma pregação que certamente as mães irão aproveitar e assim como eu ao preparar também foi um motivo de reflexão, acredito que será um motivo de reflexão para as mães aqui presentes e para cada um de nós. Nós temos vindo a falar ao longo da escola sabatina sobre o grande conflito, é ou não é verdade? E não só sobre o grande conflito, como sobre o início da Igreja Cristã, a perseguição, os reformadores. Não foi por acaso que eu escolhi o hino 33, ou o hino do Castelo Forte, agora no hino novenário não sei qual é o número, mas porque este hino foi escrito, eu creio que a maioria sabe, por quem é que ele foi escrito? Martinho Lutero, não é? Ele foi escrito, penso que quando ele põe as teses na porta, prega as teses na porta de Wittenberg, foi em 1517, este hino foi escrito em 1529, uns 12 anos depois. E se nós lermos a letra e pensarmos que foi Lutero quem escreveu aquela letra, ainda se torna mais significativa. Por isso às vezes é interessante nós sabermos quem escreveu a letra e o contexto da vida daquela pessoa, porque a letra desperta ainda mais. Quando ele diz que temos que deixar, não é? Família, bens, lar, até a vida, nós sabemos que temos a vida eterna como promessa. E foi isso que levou muitos homens e mulheres a terem a força que acredito que nenhum de nós teria ou terá se não for a força de Deus. E só para vos dar uma ideia, eu já li algumas vezes o Grande Conflito, mas confesso que eu comecei a ler há um tempo atrás, do início, porque eu confesso também que eu nunca tive muita coragem de ler o início. Eu li várias vezes o Grande Conflito, mas eu saltava ao início. Porquê? Não sei se pela minha sensibilidade, gostava muito de ver todas aquelas situações de martírio, de morte. Então eu saltava logo para a frente e dizia, depois eu leio melhor isto. É também uma questão mais histórica, vou saltar. Mas talvez agora, pela experiência de vida, pelos tempos que vivem, Deus deu uma força e vontade de ler sobre esses homens e essas mulheres que viveram em contextos que, quem sabe, um dia teremos que enfrentar e que possamos estar preparados como eles se prepararam. Nós temos vindo a falar, e aqui vou reforçar esta ideia, de que quando a Igreja Cristã surgiu, nós sabemos que o que é que aconteceu a essa Igreja? Os cristãos eram perseguidos. Foi a estratégia que Satanás usou, e já aqui um bocadinho no outro dia na escola sabatina dei um bocadinho essa luz. Satanás usou como estratégia perseguir os cristãos. E aqui no Grande Conflito, isto aqui é o apontador? Os cristãos eram despojados dos seus bens, expulsos das suas casas, suportaram grandes sofrimentos, sofreram escárnios e vergastadas, foram atados e postos na cadeia, muitos selaram o testemunho com o próprio sangue. Já viram, irmãos? O que era ser cristão naquela altura? Eram expulsos, ficavam sem os bens, ficavam sem as casas, muitas vezes ficavam sem a própria vida e mesmo assim eles continuavam a ser cristãos. E isto, já de si, irmãos, é motivo de nossa reflexão. Diz que embora privados de todo o conforto, para eles o conforto não era nada, impedidos de desfrutar
a luz do sol, tendo no lar no obscuro amigo sem da terra. Muitos viviam em cavernas, encontram-se cavernas em que eles se refugiavam para se reunir, para poder prestar culto a Deus e também se proteger. Não preferiam nenhuma queixa. O vermelho aqui não funciona muito bem. Não preferiam nenhuma queixa. Com palavras de fé, paciência e esperança, encorajavam-se uns aos outros para suportarem a privação e a angústia. Isto está no grande conflito. Irmãos, como é que é possível nós estarmos, ou estes irmãos estarem em cavernas a ser perseguidos por serem cristãos? E diz aqui, não preferiam o quê? Nenhuma queixa. Quantas queixas é que nós estamos a fazer diariamente? Eu fico-me a pensar, não é? Há uma história que eu li história verídica, que eu li num livro da Melody Mason, que não se pedir mais, mas também tem outro livro que é Ouse Viver pela Palavra. E ela conta que na Roménia, nos anos 60, havia um senhor que tinha um carro de bois que transportava pessoas. Uma vez foi-lhe pedido para levar um grupo de, penso que era adventistas, não é? Um grupo de adventistas que iam ser levados para a prisão. E esse grupo de adventistas ia ser levado para a prisão e a cantar. E aquele homem ficou profundamente tocado. Então ele está a levar um grupo de pessoas para a prisão e não sei o fim, não é sabido o que é que aconteceu com eles, se ficaram presos, se foram mortos, torturados, o que foi. E esses homens e mulheres iam ali a cantar. E tocou profundamente o homem que ia a conduzir. Passado não muito tempo, aquele homem é de novo chamado, mas dessa vez para levar um padre ou alguém dessa categoria, e chamou, e esse homem foi levar esse padre para outro lado também. E aquela estrada, pronto, naquela altura, imagino que ainda era pior, hoje também encontramos estradas assim, tinha muitos buracos. Então o homem no carro de bois, iam para lá todos, não é? E lá o padre começou a dizer asneiras, todo chateado, e aquilo tocou aquele homem, porque ele pensou, este que se diz cristão não vai para uma prisão, não vai para ser martirizado, não vai nada, vai para se deslocar para alguma paróquia, algum lugar, e está aqui a queixar-se, a dizer palavras impróprias e não tem razão. E eu transportei há pouco tempo um grupo de crentes adventistas que, apesar de irem para onde iam a cantar. E diz que este homem mais tarde converteu-se, e assim como ele veio a converter-se toda a sua família, ele passou a ser pastor na Roménia. Portanto, vejam o exemplo do testemunho e vejam o exemplo de o que é não preferir nenhuma queixa quando passamos por dificuldades e o que é proferir queixas sem motivo nenhum. E isto é um bocadinho, infelizmente, a nossa realidade. O que é que nós podemos ver? Esta tentativa de Satanás em aniquilar a igreja através da perseguição funcionou? Não, porque como estes homens davam um exemplo, não de blasfemar quando estavam a ser perseguidos ou quando estavam a ser queimados, eles até cantavam um hino se for preciso, até se deixavam levar, não precisavam de ir arrastados, deixavam-se levar para o martírio. O que é que acontece? O seu sangue era como sementes, não é? E diz que mais cristãos se juntavam. Satanás percebeu que não era a estratégia. Então o que é que ele faz? Ele para com a perseguição. Mas ele para com a perseguição e tem outra estratégia melhor, que não é muito original, que ele já usou no passado. Mas Satanás usa que estratégia? O grande adversário está no grande conflito. O adversário esforçou-se então por obter pela astúcia aquilo que não tinha conseguido pela força. Ele pela força não conseguiu, as pessoas mantinham-se firmes, os crentes mantinham-se crentes e ainda adicionavam outros crentes. Portanto, plano falhado. Então, pôs fim à perseguição e no seu lugar foi posta o quê? A perigosa sedução da prosperidade material e da honra mundana. Reparem este aqui.
perigosa, não é? Sedução da prosperidade material e da honra mundana. Será que hoje não vivemos um bocadinho isto? Uma certa prosperidade? Gostamos de alguma honra? Estavam-se idólatras a receber uma parte da fé cristã enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Eu, como temos vindo a estudar, não vou estar aqui também a dar uma aula quase de história sobre o que aconteceu. Este é Constantino, nós sabemos por esta altura o que é que acontece à Igreja Cristã. Ela junta-se com Roma e com o paganismo. O que é que isso dá? Não pode dar boa coisa. Não é? Não pode dar boa coisa. Então, os pagãos, diz aqui, diziam que aceitavam Jesus como Filho de Deus e acreditavam na sua morte e ressurreição. Isto está aqui escrito, podem ver no Grande Conflito, página 30. Os pagãos diziam que aceitavam Jesus como Filho de Deus e acreditavam na sua morte e ressurreição. Amém? Não? Mas depois vejam o que vem a seguir. Mas sem a convicção do pecado e sem sentirem a necessidade do arrependimento ou mudança do coração. Estas conversões foram boas para a Igreja? Foram boas para os próprios? Porquê? Porque diz aqui, não sentiam a convicção do pecado e não sentiam a necessidade de se arrependerem. Porque quando não sentimos convicção pelo pecado, não sentimos necessidade de nos arrependermos. Nem da mudança de coração. Porque o arrependimento leva-nos, não é? A esse pedir perdão a Deus e leva-nos a uma reforma de vida. Porque se nos arrependemos e vamos continuar a fazer o igual, provavelmente arrependemos-nos das consequências. Porque se nós nos arrependemos verdadeiramente do pecado, primeiro sentimos-nos miseráveis, porque como fomos capazes de fazer também mal, e depois vamos tentar reformar a nossa vida, não pelas nossas forças. Vou já deixar isto claro, para não ficar aqui uma dúvida nenhuma. Deus vai nos dar a capacidade de... Porque nós não há capacidade nenhuma. Nós não temos capacidade de fazer nada de bom. É Deus quem nos vai dar a capacidade de reformarmos a nossa vida. Agora eu pergunto, será que nós às vezes parecemos pagãos batizados? Estes pagãos diziam que aceitavam Jesus como Filho de Deus e acreditavam na sua morte e ressurreição, mas não sentiam a convicção do pecado, nem necessidade de arrependimento, nem mudança de coração. Irmãos, às vezes nós estamos ou não estamos a viver na igreja como cristãos pagãos, ou como pagãos batizados. Pode parecer um bocadinho duro, mas às vezes eu também estou nesta situação. Não estou aqui a falar para ninguém especial. Há alturas na nossa vida em que Cristo nos quer mostrar que estamos errados e nós agimos como pagãos batizados. Se pudéssemos abrir, eu gostava de ler Salmo 106. Do verso 35 ao 39. E aqui nós, irmãos, podemos ver que esta estratégia do inimigo não é uma estratégia necessariamente original que ele começou a usar no início da igreja. Já vem para trás. E diz assim: antes de se misturarem com os gentios, não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Isto no 34. Quando eles conquistavam determinadas regiões, Deus mandava-os destruir os povos. E aqui é porque a misericórdia também daqueles povos já tinha sido ultrapassada. Antes de se misturarem com os gentios e aprenderem as suas obras, e serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demónios e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e das suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. O que é que nós vemos aqui, irmãos, falando do povo passado?
Eles misturaram-se. E aqui quando estamos a falar, não é nós relacionarmos ou misturarmos com as pessoas, não é? E falarmos, não é isso. Eles misturaram-se a nível daquilo que eles queriam, passaram como houve esta mistura aqui. Aqui houve uma mistura. Nós podíamos dizer que bom. O cristianismo converteu-se. Os pagãos agora passaram a ser cristãos. A igreja está cheia. É isso que nós queremos, irmãos? Não, porque aqui havia uma mistura e não é isso que nós queremos. Essa mistura não é uma mistura. Deus quer que cada um se salve, dos que estão aqui aos que não estão. Mas Deus quer que o conheçamos pela verdade. Não que nos convertamos em pagãos batizados. E a verdade é que aqui há uma coisa que me chama a atenção. E hoje é o dia da mãe, se calhar é bom, como mãe também nós pensarmos. Diz que sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demónios. Será que nós corremos o risco de às vezes sacrificarmos as nossas filhas e os nossos filhos aos demónios? Diz que há um grande perigo quando entramos neste tipo de situação. Sob a capa de um pretenso cristianismo, Satanás estava a insinuar-se na igreja para corromper a sua fé e desviar a sua mente da palavra da verdade. Lá está, um pretenso cristianismo. Um pretenso cristianismo. E ele estava a tentar fazer o quê? Desviar a mente da palavra de Deus. Nós ainda hoje vimos a importância da palavra de Deus. Vimos como, para podermos ter aqui hoje, homens e mulheres deram a vida deles. Nesta altura, Satanás procurou fechar a palavra. Nós vimos já ao longo das escolas sabatinas de várias formas, as missas começaram a ser em latim, Bíblia em latim, o povo era ignorante da Bíblia, não tinham acesso à Bíblia e por aí vai. E a verdade é que o povo deixou a Bíblia. Deixando o povo a Bíblia, é que eu estou a ir buscar algumas citações que é para eu falar menos, assim fala mais. O Espírito de Profecia também é a Bíblia. Satanás bem sabia que as Sagradas Escrituras tornariam os homens capazes de fazer o quê? Discernir os seus enganos e resistir ao seu poder. Irmãos, se nós conhecermos a palavra de Deus, como é que Cristo resistiu a Satanás na tentação? Está escrito. E se nós conhecermos a palavra, não apenas de estudar e saber, mas de se vivermos a palavra, podemos resistir à tentação dizendo, está escrito. Podemos resistir a Satanás dizendo, está escrito. Como também está escrito, isto, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Por isso é que Satanás quer esconder a palavra de Deus. E não pode. Por Satanás conservar o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade do usurpador papal, deveria mantê-los na ignorância da Bíblia, como vimos. Depois de removido o único obstáculo que poderia revelar o erro, as Escrituras, Satanás agiu livremente. Então nós vemos aqui que o que é que nos permite revelar o erro? As Escrituras. O que é que nos permite saber qual é a verdade? Estamos numa sociedade em que a verdade é relativa, é assim, mas depende, segue o que sentes. Mas não, há uma verdade. Essa verdade é Cristo e Ele é revelado aqui. Portanto, irmãos, não precisamos de ser enganados. Às vezes nós gostamos de ser enganados, vamos ser sinceros, gostamos ou não gostamos? Às vezes nós gostamos, às vezes eu gosto. Prefiro, não é? Prefiro nem saber bem a verdade, porque assim olho com um olho e com o outro fechado. Porque há verdades que são cortantes. Diz que a palavra de Deus também é como uma espada, não é? 2 gumes. Uma vez num concurso de Bíblia, ninguém disse que 2 legumes. Mas a verdade é que a espada de Deus também a palavra de Deus também é uma espada. Não podemos só estar à espera de ouvir aqui conselhos de coaching. Isto não é um livro de manual de coaching. Para nós lermos aqui, não, isto agora, abrimos, não é? Não, isto vem mesmo responder à minha oração. Se calhar foi uma oração corrida. Portanto, se queremos saber a verdade, irmãos, ela está aqui. Tem sempre havido 2 classes entre os que se dizem seguidores de
Enquanto uma dessas classes... Atenção, nós estamos a falar de duas classes, os que servem os que estão lá fora e os que estão cá dentro. Entre os que dizem que são cristãos, tem havido duas classes. Uma dessas classes estuda a vida do Salvador e procura seriamente corrigir os seus defeitos, identificar-se com o modelo. A outra evita as claras práticas verdades que expõem o seu erro. Quais são as duas classes? Uma busca a Deus e procura fazer a sua vontade. Mesmo que ainda há coisas na sua vida que ainda não estejam bem, ele procura buscar, procura conhecer, porque só conhecendo podemos, pela contemplação, seremos transformados, não é? E também só buscando a verdade é que nós a podemos encontrar. Mas há outra classe que evita as claras verdades, as práticas verdades que expõem o seu erro. O que é que aconteceu quando foi Caim e Abel? Eles representavam um bocado essas duas... Eram os dois ou não professos seguidores de Cristo? De Cristo, vamos pôr assim, Cristo não tinha vindo ao mundo, mas o que eles estavam a ofertar era em relação ao Cristo prometido, ao Messias que viria. Abel faz segundo a vontade de Deus. Caim, não. E o que é que Abel faz? O que é que Caim faz? Mata Abel. E porquê que Caim mata? Abel tinha feito algum mal? Então porquê que Caim mata Abel? Porque expôs o seu erro. Irmãos, às vezes não precisamos de falar. Não foi necessariamente Abel que disse a Caim que ele estava errado. Caim sentiu-se condenado pela atitude de Abel. E nós vimos isto também depois no papado. Porquê que o papado começou a perseguir os cristãos, aqueles que não se submetiam à sua autoridade, suposta autoridade? Porquê? Porque estes homens e mulheres que permaneceram fiéis à verdade era uma condenação contra o papado. Por isso é que foram perseguidos. Claro que por trás disto, quem está? O instigador do mal. Mas muitas vezes enganando-nos pensando que somos seguidores de Cristo. E como dizia há pouco, às vezes somos pagãos convertidos. E às vezes estamos a pensar que estamos a servir e não estamos a servir. Com a união dos seguidores de Cristo aos idólatras, a religião cristã tornou-se corrupta e a Igreja, claro que perdeu o seu poder e a sua pureza. Mas é isto que eu gostava de ver convosco, irmãos. Entretanto, houve alguns que não foram desviados por esses enganos. Precisamos ser desviados da verdade? Não precisamos. Mesmo que todos à volta nos deixem, mesmo que, como dizia há pouco na música escrita por Lutero, a família, que percamos tudo, que nos sejamos perseguidos, porque já é dito, não é? Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo serão perseguidos. Portanto, a perseguição é algo natural para aqueles que querem seguir a verdade. Ela não é ter um texto, também no Grande Conflito. Portanto, se quiserem ver a pregação, vão ler o Grande Conflito, mais ou menos está lá. Que diz assim, na página 34. Então, porquê é que a perseguição, em grande parte, parece estar adormecida? Estamos a viver ou não estamos a viver calmamente hoje? Os irmãos... Não vamos falar de perseguições individuais, mas como igreja, estamos ou não estamos a viver uma altura calma da história da igreja? Estamos. E ela não é que faz esta pergunta. Porquê é que a perseguição, em grande parte, parece estar adormecida? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Nós estamos a conformar com a norma do mundo. Ora bem, a norma do mundo supostamente seria aqui o paganismo. Nós estamos a trazer muitas vezes o paganismo para dentro da igreja. E como nós estamos a conformar com o mundo e a trazer o paganismo para dentro da igreja, pensando assim que trazemos novos conversos, ou que chamamos mais facilmente as pessoas que não conhecem a Deus, o que é que isso acontece? Também estamos a perder a pureza e o poder como igreja. E o que é que também acontece? Não sofremos perseguição. E nós gostamos de ser perseguidos, irmãos? Não. Mas diz que se nós vivermos piamente Cristo, padeceremos perseguições. Talvez não estejamos a viver bem aquilo que nós professamos acreditar.
A posteridade nunca saberá o quanto o mundo deve a estes homens. Nós gostamos muito de ler sobre, eu disse que não gostava assim tanto, mas nós admiramos estes homens que fizeram, que sofreram, padeceram, foram perseguidos, mortos. Nós admiramos, nós sabemos destas situações e ficamos mesmo assim impressionados. E pensamos, isto estava um belo filme. Estava um belo filme. Mas estes homens e estas mulheres, diz Ellen White, que o mundo nunca saberá o quanto lhes deve. Se nós temos aqui a palavra, foi porque homens e mulheres preferiram morrer, mas preferiram traduzir a palavra para a sua língua materna. Se nós temos aqui a palavra, é porque homens e mulheres deram a vida por ela. E o que é que nós estamos a fazer? Será que, para além da morte de Cristo ter sido em vão, também estamos a permitir que tudo aquilo que nós temos estudado, todos aqueles homens e mulheres, a vida deles tenha sido em vão? Eles trouxeram-nos a mensagem, eles deixaram-nos a verdade, eles deixaram-nos ter na mão a verdade. E nós o que é que estamos a fazer? Estamos a falar bem deles, mas não estamos a fazer o que eles não queriam ser exaltados, irmãos. Eu tenho a certeza que nenhum daqueles homens queria que nós estivéssemos aqui a exaltá-los como homens. O que eles mais desejariam, eu tenho a certeza que um de nós aproveitasse cada palavra que vem da boca de Deus. Porque aqueles homens não buscavam posições, aqueles homens não buscavam ser engrandecidos. Aqueles homens só queriam que nós hoje, no século XXI, pudéssemos dar valor àquilo que eles também deram valor. E essa é a maior forma que nós temos de honrar as suas mortes. Nós sabemos também que nessa altura em que se junta o paganismo à Igreja, um dos maiores povos que se manteve fiel a Deus foram os valdenses. E diz que a vida espiritual desses seguidores de Cristo era pura, simples e fervorosa. Eles punham acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida os princípios da verdade. E eu mais uma vez pergunto, e nós? Não nos está a ser pedida a vida, por enquanto. Mas será que estamos dispostos a fazer o que Deus nos pede? O que é que nós estamos dispostos a largar por Cristo? Só aquilo que não nos faz falta? Nós sabemos que Ellen White teve uma visão nos primeiros escritos e sabemos do caminho largo e do caminho estreito, e muitos entram pelo caminho estreito, mas não chegam até ao final. Às vezes porque estão agarrados a um sapato. Nós podemos largar tudo. Basta não largarmos uma coisa que nos é muito querida. Que Jesus dirá como ao jovem rico, uma coisa te falta. E podemos nos considerar quase salvos. Irmãos, quase salvos. Quase que chegamos ao fim do caminho, mas estamos totalmente perdidos. Estes irmãos valdenses, eles punham os princípios da verdade, punham o que está aqui, acima de tudo, como meios importantes para nós. São ou não são? Mas será que são mais importantes do que a palavra? Será que são mais importantes? Eu, quando digo a palavra, não estou a falar apenas de um livro, está bem? Eu estou a falar da revelação de Jesus Cristo e do seu caráter. Será que os nossos filhos, as nossas possessões, os nossos maridos, ou os maridos das mulheres, ou os pais, são mais importantes para nós do que aqui está escrito? Aqueles homens amavam e aquelas mulheres amavam os filhos. Muitas mães ali tiveram que sofrer coisas horríveis que nenhuma de nós desejaria presenciar nem viver. Filhos lançados de espinhadeiros abaixo. Nem vou entrar em detalhes porque eu sou sincera, não gosto muito destas, nem sequer de imaginar. Mas eles faziam isso porque sabiam algo que nós também sabemos, que a nossa vida não termina aqui.
Eles queriam se encontrar com os seus filhos na eternidade. E nós, hoje mães, queremos nos encontrar com os nossos filhos na eternidade. Estamos, como vimos há pouco no Salmo, a sacrificá-los aos demónios. Ou estamos a fazer como estas mães e estes pais, a procurar levar os nossos filhos aos pés de Cristo, para que um dia possamos nos encontrar com eles. Isto também não é uma novidade, nós sabemos que em Deuteronômio 6 também nos é dito estas palavras, e não vou ler para não perder muito tempo, estas palavras as inculcarás no teu coração, ou as guardarás no teu coração, não é? E falarás aos teus filhos andando pelo caminho, sentando, levantando, ou seja, constantemente. E como é que nós podemos falar aos nossos filhos constantemente? Nem sempre estamos com eles. Mas como é que podemos falar constantemente aos nossos filhos? Pelo nosso exemplo. Por isso é que é dito primeiro, estas palavras tens que as guardar no teu coração. Então, depois podes falar aos teus filhos. Porque primeiro tem que estar no nosso coração. E estes homens e estas mulheres tinham a palavra no coração. Depois é que eles puderam passar aos seus filhos. Diz que procuravam cuidadosamente gravar esses princípios no coração dos jovens. Desde a mais tenra infância, os jovens eram instruídos o quê? Nas Escrituras e ensinados a considerar os requisitos da lei de Deus como santos. Estes jovens eram criados com a Bíblia ao centro. A Bíblia era o centro da educação deles. Nós sabemos que estes homens e estas mulheres, muitas vezes, despediram-se dos seus filhos, já ouvi dizer, dizendo, até amanhã da ressurreição, porque eles não sabiam se voltariam a ver. Estes homens e mulheres não só guardaram a palavra, eles guardaram a palavra, ensinaram aos nossos filhos e saíam para pregar. Para ser uma testemunha, porque eles viviam isolados naqueles vales, muitas vezes, e naquelas montanhas. E eles saíam para pregar. E muitos destes jovens, eles estudavam a palavra de Deus, mas eles também estudavam ofícios, atenção. Eles não passavam o dia só a estudar a palavra de Deus, eles aprendiam ofícios. De uma forma prática de vida também. E depois iam, e muitas vezes, como vários trabalhos, eles iam vender coisas como artesãos, vendiam e levavam a palavra de Deus com eles para poder pregar. Muitos jovens chegavam a ir para a universidade, mas iam para a universidade só para obter títulos e para poderem ser chamados doutores e ter uma boa profissão e ganhar muito dinheiro. Era assim que os valdenses pensavam. Como é que era? Eles iam para ser uma testemunha naquelas universidades e muitas vezes não saíam de lá, vivos. Por isso eles diziam até amanhã da ressurreição, porque eles não sabiam se voltavam a encontrar. E já pensaram, irmãos, mandarmos os nossos filhos para a universidade e pensarmos assim, eu não sei se os voltarei a ver. É uma realidade que nos passa, é uma realidade que nos passa. Porque nós vivemos numa altura em que ainda é tudo muito confortável. Nós vemos também Lutero, que descobre esta verdade. Nós vemos que houve um povo que se manteve o quê? Sempre fiel a Deus. Que não se deixou corromper pelo papado. Foram perseguidos, enfim. Mas dentro da própria igreja papal, da Igreja Católica Romana, o que é que acontece? Deus começa a levantar homens com a verdade. E Lutero foi um deles aqui, não é? A pregar, não a pregar, mas a pregar, ok? As teses. E ele descobre isto. O justo viverá pela fé. Naquela altura havia aquela parte do sacrifício para obter o perdão de Deus, mas Lutero descobre isto. E é curioso, nós vimos em Romanos, ele lê isto em Romanos 1,17, mas se nós formos a Romanos 10... Em Romanos 10, 17, Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que vem a fé? Ouvir a palavra de Deus. Então Lutero descobre que o justo viverá pela fé, e há este quase slogan
do protestantismo, que era só a Escritura, que quer dizer o quê? Apenas a Bíblia, apenas a Escritura. Percebia ou não onde é que estava a verdade. Ele foi aí, conhecereis a verdade. Lutero passou a ser um homem livre, livre de espírito, mas passou a ser perseguido. Quando fizeram os 500 anos da Reforma, esta notícia saiu no Diário de Notícias, que eu achei muito curioso, que diz assim: Lutero foi determinante para quê? Estimular a educação no norte e centro da Europa. Nós temos em Lutero um reformador da Igreja, mas às vezes não sabemos ou não pensamos que Lutero foi um reformador da educação e da própria educação escolar. Exatamente. Os países nórdicos, porquê? E já posso avançar. Diz assim: um esforço sincero foi feito por muitos reformadores educacionais para colocar a Bíblia no seu devido lugar nas escolas. O poder de Deus acompanhou esse esforço. Se os professores não tivessem cedido à pressão feita pelos líderes simpatizantes da educação mundana, a história das igrejas populares teria sido completamente diferente. Bem, aqui é porquê? Porque este livro, de Educação Cristã, do Sutherland, que morreu em 1955, já é no período de Ellen White. Ele faz esse comentário. Ele mostra que houve uma tentativa de reforma, mas as coisas não poderiam ter sido diferentes se não tivesse havido aqui um precalço. A educação de reforma tinha mais ou menos estes princípios. O principal princípio qual era? Que já vemos até nos Valdenses, o que é que estava ao centro? Lutero também deu acesso às classes mais favorecidas para que todos pudessem aprender a Bíblia na sua língua e pudessem as mulheres também aprender. Porquê é que os países lá está do norte, como nós, porque lhes foi dado acesso a aprender a ler, ao conhecimento e a abrir-lhes a mente. E diz que quando nós estudamos a palavra de Deus, Ellen White mostra-nos também, a Bíblia também mostra, que nos ajuda até a pensar com mais clareza. E esta foi uma dos grandes feitos de Lutero, foi fazer com que todos pudessem ler a Bíblia. Ele queria que todos pudessem aprender a ler e aprender a ler a Bíblia. Apostava-se também na individualidade e originalidade e independência do pensamento. Também nos é dito que os jovens, devemos ensinar os nossos jovens a pensar, a não ser meros reprodutores de conhecimento alheio. Temos que ter um pensamento crítico, e crítico aqui não é de andar a criticar uns aos outros, mas de saber olhar, discernir, criticar, percebendo isto está certo, isto está errado. E como é que eu sei se está certo ou está errado? Trabalho manual e prático. Lá está, vemos também os valdenses. Como é que eles faziam? Eles ensinavam os seus filhos com a Bíblia no centro, mas eles ensinavam também ofícios, trabalhos práticos que fossem úteis para a sua vida. Reforma alimentar. Isto parece-nos estranho. Nós pensamos que como adventistas trouxemos a reforma alimentar. Eu li que pouco antes de 1844 houve uma escola em particular, uma escola protestante, em que foi tentar implementar a reforma alimentar. Para ver, irmãos. Localização das escolas no campo. Essa escola também, tentaram localizar essa escola no campo. Nós vemos que onde é que eram concentradas as escolas papais, naqueles grandes edifícios, naquelas, não é, nas igrejas. E simplicidade dos edifícios. Isto era os princípios base. Não vamos estar aqui a estender-nos, senão já vou estendida, porque já entrei estendida e continuo estendida, mas iríamos estender mais. Mas Ellen White tem uma frase que diz: compreenda-se desde o princípio que o quê? A Bíblia está na base de toda a educação. Se a Bíblia não está na base da educação, se cá temos um problema. Sabemos que tivemos a reforma, não é? Começou, claro que a reforma não foi assim de repente Lutero apareceu. Já houve homens e mulheres com quem Deus estava a trabalhar. Mas Lutero foi um grande homem usado por Deus para a reforma. Mas
Satanás tem sempre uma contra-reforma. Para cada verdade, Satanás tem uma mentira. Para cada tentativa de reavivamento, Satanás tem um falso reavivamento. Para cada tentativa de reforma e reavivamento na educação, Satanás tem o quê? Uma tentativa de reforma e reavivamento na educação contrária. Os jesuítas surgiram para quê? Para se opor ao crescimento do protestantismo que dos países do norte da Europa, a Alemanha, particularmente onde era Lutero, estava a crescer. E diz assim, o que é que os jesuítas fizeram? Os jesuítas são a base, são conhecidos na história secular como os grandes pilares da própria escola. Ou não é verdade? Foram homens que levaram o conhecimento e não deixaram de levar. Só que havia aqui algumas coisas por trás. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres. Vejam como foram inteligentes estes homens. Inteligência inspirada por Satanás. Para o povo comum, ou seja, eles começaram também a chegar ao povo. Se Lutero procurou um ensino que chegasse ao povo, o que é que também os jesuítas fazem? Um ensino que chega ao povo. E os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Começa a haver aqui um problema. Toda a pompa, a ostentação exterior do culto romano eram levadas a efeito a fim de confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação. Já sabemos que há toda aquela pompa natural do catolicismo. E assim a liberdade, vejam isto aqui é um bocadinho dramático. Assim a liberdade pela qual os pais tinham labutado, os pais reformadores protestantes que lutaram tanto pela liberdade e derramado o seu sangue, era traída pelos filhos. Já viram, irmãos? Estes homens que lutaram pela vida, vêm agora a sua descendência a trair-los. Como? Ingressando nas escolas jesuítas e aprendendo dos jesuítas os seus princípios. Os jesuítas rapidamente espalharam pela Europa e onde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado, ou seja, o papado começou a voltar a ganhar o seu poder, que tinha sido perdido. Como vimos da educação de Lutero, vamos ver um bocadinho a contra-reforma jesuíta. O que é que eles fizeram para dar conta do que estava a ser feito na reforma? A Bíblia deixou de estar ao centro. A memória era cultivada como meio de reprimir a livre atividade do pensamento e clareza de julgamento. Não há mal, irmãos, em memorizarmos a Escritura. Aqueles homens e aquelas mulheres também faziam isso. Mas este memorizar aqui é sermos papagaios. Vocês veem os papagaios falar? Falam ou não falam? Alguns não falam lá grande coisa. Dizem umas coisas que não deviam. Mas podemos ensinar o papagaio a dizer coisas muito interessantes. Mas o papagaio pensa no que diz. Porquê? Porque ele repete. E nós às vezes não somos repetidores de pensamento alheio. Às vezes não é preciso ir muito longe. Às vezes somos repetidores de pensamento alheio até na igreja. Às vezes não sabemos bem no que é que acreditamos, mas o pastor disse, vamos todos repetir. Então nós temos que ter cuidado para não sermos papagaios espirituais. Porque Podemos criar um dogma que havia na altura, às vezes os adventistas não refletem nisto, que havia a infalibilidade papal. Exatamente. Podemos criar um dogma dentro da nossa igreja da infalibilidade pastoral. Que é muito perigoso. Então é assim, nós não podemos ser papagaios. Eles ensinavam-nos a ser papagaios e se forem ver na escola nós temos que ter o que eles dizem. É isto e é isto. Foi assim, evoluiu-se assim, faz-se assim. Quanto à matemática, pronto, mais um são dois, quanto aí não há nada a dizer. Nós vemos que, e eu já ouvi pessoas a dizerem que até no inglês e noutras disciplinas é procurado introduzir ideias. Portanto, não pensemos que as coisas são inocentes. Os jesuítas não foram inocentes por trás do que estavam a fazer. Inclusive, a minha filha uma vez estava a ver, e temos esta questão LGBT que está a crescer, particularmente depois da pandemia tornou-se... E
na matéria de inglês, na árvore genealógica, tinha já lá 2 mulheres, portanto, subtilmente. Isto é um parênteses. A importância dos títulos, ok? Já vou explorar melhor. Davam muita importância à competição, distinções e recompensas. Nós vimos isto na... Não. Trabalho manual e prático é substituído por outra coisa que nos faça mexer. Atletismo, desportos e jogos. Então, a memória era cultivada. Aqui já vimos, vou saltar um bocadinho esta ideia, não é? E vamos ver a importância dos títulos. Os cristãos precisam mostrar ao mundo, isto é um bocado o contrário, que todos os homens foram criados iguais e que foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre estes direitos estão a vida e a liberdade. E o papado opinha-se um bocado a isto. Eu até gostava de ir aqui à Bíblia. Porque assim, Deus diz que não faz o quê? Acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. É-nos dito também em Gálatas que não há judeu nem grego, servo nem livre, não é verdade? Somos todos iguais aos olhos de Deus. Somos ou não somos? Mas eu gostava que abrissem comigo em Tiago 2. E rapidamente, Tiago 2, 1 a 4. E isto sempre me impressionou muito, este texto. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e exceção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento, ou seja, se na nossa congregação, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te aqui num honra, e disseres ao pobre: tu fica aí, em pé, senta-te aí abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Irmãos, quantas vezes nós aqui é o senhor doutor, entra ali um pobre menagabundo e cheirar um bocadinho, olha, vamos pôr-lhe uma cadeira ali que se calhar fica a apanhar um bocadinho mais de ar. Vamos ser realistas, irmãos. Acontece ou não acontece na nossa igreja hoje? Há mal em tirarmos uma licenciatura? Não, eu também tirei. Mas não é isso. Vale o que vale. Lembram-se quando Paulo diz, só usando aqui já agora um bocadinho a palavra para não ser eu a falar tanto e ir dando espaço. Em Filipenses diz-nos assim: mas o que para mim era ganho, reportei por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas. E a escória, há traduções que dizem como esterco. Considero como esterco que possa ganhar muito dentro estamos a fazer. Aqui acima é um irmão ao qual Deus chama, um irmão como qualquer um de vocês. Simplesmente Deus falar. Por isso, irmãos, não gosta. E por isso não façamos exceção de pessoas. Outro ponto da reforma jesuíta, davam muita importância ao quê? À competição, distinções e recompensas. Os jesuítas davam muita importância à competição. Está em História da Educação. Aquele que sabe como estimular o espírito de competitividade, quem? Satanás, encontrou o mais poderoso auxílio em seu ensino. Nada mais honroso do que ser superado. Prémios serão entregues aos melhores alunos e com a maior solenidade possível. Procuravam-se resultados ostensivos e com os quais deslumbrar o mundo. Nós vemos isso, ainda hoje. É assim, nós achamos isto... Eu já achei isto normal. E tentava justificar isto, dizendo, não, olha, pronto, é uma motivação até para continuarem, acho, pronto.
Mas quando eu começo a perceber, por isso, irmãos, Deus vai nos dando luz. É como na reforma, é na vida de cada um de nós. A luz não vem, de repente, num clarão. Nós vamos recebendo luz conforme usamos a luz que temos. Porque se nós não usamos a luz, Deus não nos vai dar mais luz. Porque nós não quisemos. Mas se nós vamos vivendo na luz, Deus vai nos mostrando. Irmãos, há coisas que na minha vida eu tenho percebido que não é bem assim. Que eu antes fazia sinceramente errada. E que Deus tem-me dado mais luz e que me torna hoje mais responsável por fazer bem. Se às vezes faço mal ou se ainda tenho aquela tendência. Porquê é que nós achamos isto tudo muito estranho? E até não é normal, porque nós, irmãos, quem é que aqui foi à escola? Quem é que aqui andou na escola? Acho que todos andaram na escola, temos mais pequenininhos, mas já andam na escola também. Nós fomos ensinados nesse sistema, por isso é que, irmãos, nós ficamos a olhar assim, ai que exagero. Não, qual é o problema? Recompensa. Às vezes até damos umas recompensas. E nós não percebemos que nós fomos formatados também por este sistema. Por isso é que nós achamos normal. Por isso é que nós temos também que ir à palavra, ao espírito de profecia que nos foi dado para este final dos tempos. Para quê? Para que possamos ter, na nossa vida, haver também uma reforma. A reforma não foi só em 1517 que se deu. A reforma tem que se dar hoje em 2024, na nossa vida e na casa de cada um de nós e na nossa igreja. Todos temos que ser reformados. Há coisas na nossa vida que nós viemos ainda desta confusão, desta mistura. E mais, este diz eminente professor, escritor, pai do sistema público, era uma pessoa dada à educação. Eu sustentei que é anticristão colocar duas crianças em tal relação, uma com a outra, que se uma ganha, a outra deve perder. Irmãos, quando nós nos colocamos nesta situação de competição, a competição é algo que Deus não se agrada. E, irmãos, eu digo-vos isto, ainda imbuída do espírito jesuíta. Porque a verdade, irmãos, é que isto é a verdade. Mas dentro de nós ainda, nós estamos ainda... Não é? Porquê? Porque o mundo tem entrado na igreja e a igreja no mundo. E por onde é que ele tem entrado o mundo? Às vezes não é diretamente. Às vezes o mundo entra pela educação, como nós estamos a ver. Pelos nossos pais, mas onde é que passámos muitas horas também? Na escola. E muito do que nós somos se deve também, lá está, à escola. Achamos normal determinadas coisas, que os nossos pais também provavelmente já achavam, e por aí vai. Trabalho manual e prático, substituído por atletismo, desportos e jogos. Que a palavra fala. O exercício físico foi designado pelo Deus da sabedoria. A cada dia, algumas horas devem ser dedicadas a proveitosa educação e ramos de trabalho que ajudem os estudantes a aprender os deveres da vida prática essenciais a todos os nossos jovens. Mas isto foi eliminado. Introduziram-se diversões que simplesmente proporcionam exercício. Devemos ou não devemos fazer exercício? Devemos fazer exercício. Mas muitas vezes nós vamos fazer exercício. Eu já tive também em academias de exercício, irmãos. Eu posso vos dizer que houve uma vez, era mais nova, estava num ginásio a fazer desporto e eu comecei a transpirar por todos os lados e não foi exercício, foi a música. Eu entrei numa espécie, acho que tive um acesso de pânico. Comecei a sentir-me completamente... Não sei o que era, por causa da música. E eu penso, será que é esse o exercício que nós somos chamados a fazer? E diz mais, sem constituírem uma bênção especial para a prática de boas ações retas. O aspecto essencial na educação e formação, pronto, ou seja, este exercício físico é mais para exercitar. Vamos falar assim. O tempo empregado no exercício físico, o qual passo a passo conduz ao excesso e à intensidade nos jogos e no exercício das faculdades, deveria ser usado segundo as normas de Cristo, com que se obteria a bênção de Deus.
O estudo diligente é essencial. Está crescendo entre os alunos a influência da sua dedicação a diversões, até converter-se num poder fascinante e sedutor que neutraliza a influência da verdade sobre a mente e o caráter humano. Que dispêndio de energias é envidado nas partidas de... Irmãos, eu retirei de propósito o que está ali escrito. Porque eu não quero estar a falar de uma coisa em especial, eu quero falar de um princípio e por isso eu me retirei dali. Quem quiser procurar, mas não estamos a falar apenas de uma coisa, estamos a falar de um princípio geral, está bem? E em outras invenções que lhes vêm à mente à moda dos gentios, exercícios que não beneficiam pessoa alguma. Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Irmãos, esta verdade é dura. Esta verdade é dura, mas é verdade. Eu não posso dizer que esta verdade é uma verdade completa na minha vida. Eu estou como os irmãos a absorver a verdade. Mas Deus revela-nos isto. E como aqueles discípulos disseram a Jesus, dura esta é verdade, não é? Quem a poderá ouvir? Nós não estamos aqui para falar de um ou do outro. Todos nós, há verdades que tocam na nossa porta. A verdade é por isso que é uma espada de dois gumes. Mas nós queremos herdar aqui a terra ou o céu? Claro que nós estamos numa caminhada e Deus sabe o desafio de cada um de nós que está aqui. Agora, nós não podemos esconder verdade, irmãos. Não estou aqui para falar isto porque eu venho-vos dizer, irmãos, porque eu... Isto é para mim também. Mas eu quis partilhar com os irmãos, porque é também para mim. Em nossas instituições de ensino deveria ser exercida uma influência que neutralizasse a influência do mundo e não desse incentivo algum à condescendência com o apetite, com a satisfação, o egoísmo dos sentidos, com o orgulho, a ambição, o amor ao vestuário e à ostentação, o amor ao aplauso e à lisonja e à disputa por elevadas retribuições e honras como recompensa pelo bom desempenho escolar. Tudo isso deveria ser desencorajado nas nossas escolas. Seria impossível evitar essas coisas enviando para as escolas públicas. Irmãos, infelizmente hoje já não é só nas escolas públicas. Isto acontece em todo o lado. Até nas supostas igrejas cristãs, ditas igrejas adventistas. Porquê? Não nos esqueçamos que uma escola para poder abrir, a escola tem que ter licença. E há regras. Ok? E há regras. Só gostaria de vos relembrar uma coisa, irmãos. Em Portugal, o ensino é obrigatório. Em Portugal, o ensino é obrigatório. Até a pessoa fazer 18 anos é obrigada a andar a ter o ensino. O ensino é obrigatório. Mas a escola não é obrigatória. Em Portugal, o ensino é obrigatório, mas a escola não é obrigatória. Nós temos 3 modalidades de ensino. Temos o ensino presencial, que é aquele ensino na escola, certo? Temos o ensino doméstico, que é aquele ensino que era feito, que foi o que Jesus até teve. Jesus foi ensinado até nas escolas cristãs da altura? Não, foi ensinado em casa pela mãe. Então nós temos o ensino doméstico, que é legal em Portugal, e temos o ensino individual. É-nos dado hoje ainda a escolha entre ensino presencial, ensino doméstico e ensino individual. Cabe a cada um de nós pedir a Deus a sabedoria e conforme a condição em que está, a situação, Deus certamente dará a sabedoria. Os esforços para educar os nossos filhos e jovens no temor do Senhor sem dar lugar preeminente ao estudo da palavra são lamentavelmente mal orientados. A não ser que haja um ensino que leve ao reconhecimento do pecado e ódio ao mesmo, resultará em deformidade moral. Irmãos, vamos ser sinceros. O nosso mundo puxa para Deus. Quando eles estão na escola, eles são ensinados sobre Deus? Não. E nós hoje, mesmo criancinhas pequeninas, elas vão logo para a escola. Estão a ser educados por educadores que ensinam sobre Deus?
Nós falamos de qualidade. Mas temos uma responsabilidade. E quem tem filhos pequenos, aproveita a oportunidade. Vou indo aqui abaixo, a necessidade de estabelecer tais escolas, as escolas onde os estudantes serão ensinados a fazer da palavra de Deus a sua grande regra de vida. Ellen White diz que houve necessidade dessas escolas. Porquê? A necessidade de estabelecer escolas é imposta a mim muito insistentemente. Ellen White sentiu porquê? Foi-lhe mostrado porquê? Por causa da cruel negligência por parte de muitos pais quanto a educarem devidamente os seus filhos no lar. Porquê que teve que haver escolas? Porque os pais foram negligentes em educar. Não é educar sobre as ciências, é educar sobre Deus. E tinham que surgir escolas para mostrar as ciências, mas a Deus. E saltando aqui, nas visões à noite, vi em pé ao lado desses filhos negligenciados, aquele que foi lançado das cortes. Ela não teve uma visão em que ela viu ao lado desses filhos que os pais não têm procurado educar segundo o que aqui está escrito, como fizeram os valdenses, como Lutero procurou com a Reforma. O que é que ela viu? O originador do pecado, que é Satanás, ao lado deles. O inimigo das almas estava aguardando a oportunidade para ganhar domínio sobre a mente de cada filho, cujos pais não deram instrução fiel com respeito aos ardis de Satanás. Irmãos, temos que alertar os nossos filhos contra os ardis de Satanás. Temos que buscar a verdade em conjunto com eles. Porque nós precisamos nos reformar para ajudar a reformar os nossos filhos. Se nós não nos reformarmos, não estamos a falar só dos filhos negligenciados que não estão a ser educados. Irmãos, quando nós não estamos verdadeiramente a educar-nos na palavra de Deus, nós temos o inimigo ao nosso lado, sim, temos. E ele está a prevalecer. Não nos apercebemos, mas ele está a prevalecer. Quando nós buscamos aquilo que nos agrada e não o que agrada a Deus, o inimigo está a prevalecer na nossa vida. Mas nós dizemos que somos cristãos. Mas como vimos há pouco, nós somos cristãos que professam no crer em Cristo, que têm o nome de Cristo, e se dizem cristãos, por isso já estão a pecar com o mandamento que diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e o inimigo aproveita-se. Isto mostra aqui, como a hora já vai avançadíssima, eu vou só dizer, a mensagem do primeiro anjo foi dada em 1800, primeiro e segundo anjo, em que diz que chegou a hora do seu juízo, caiu Babilónia, foi dada, já começou a ser dada em 1844, quando Jesus entra no santuário celestial, no lugar santíssimo, e começa a ser dada, começa o julgamento. E é-nos dito que aquelas igrejas protestantes não puderam, e tanto é que vocês vão ver que o movimento milerita veio de pessoas de todas as religiões, mas muitas foram cortadas das suas igrejas. Foram ou não foram? E porquê? Porque diz aqui, veremos como as denominações protestantes se opuseram aos princípios da educação cristã e dessa forma deixaram de instruir os seus jovens para dar o clamor da meia-noite. Quando nos Estados Unidos se formou uma nação protestante, uma nação que fugiu do papado, eles esqueceram-se de uma coisa. Eles fugiram do papado, mas levaram a educação com eles. E foi o prego na parede que Satanás se aproveitou, mesmo nos Estados Unidos. E diz mais, se os adventistas do sétimo dia chegarem ao alto clamor com a mesma experiência vivenciada pelos protestantes no período do clamor da meia-noite, também serão como virgens loucas para quem a porta foi fechada. Irmãos, corremos o risco. Se não buscarmos, como aqueles homens buscaram a Deus, se não procurarmos encontrar a verdade de Deus e aplicá-la na nossa vida, é que, como eu tirei um bocadinho algumas questões no livro da Melanie Mason, que só o título diz tudo, atreve-te a viver pela palavra, por toda a palavra. Parece que estamos a sofrer de fome pela palavra de Deus. Irmãos, nós somos a Igreja de Laodiceia. Podemos, não quer dizer que estamos todos dentro da... Mas estamos ou não estamos no período da Igreja de Laodiceia? E qual é o problema da Igreja de Laodiceia?
acha-se rica. Acha-se rica. E é rica. E é rica. E é rica porque recebeu a bênção da verdade. Recebeu, e o novo Deus dizia isso, no Penso da Escola Sabatina num grupo. Recebemos a verdade, mas recebemos a verdade por herança. Não fomos nós, fomos buscar. E o que é que acontece com muitos filhos que ficam ricos pela herança dos pais? Não dão valor e destroem tudo. E nós destruímos toda a verdade que recebemos. Por isso, irmãos, nós estamos ricos, mas somos pobres, cegos e nus. Nós andamos diferente da palavra de Deus quando temos palavra de Deus abundantemente na nossa vida. Em casa, se calhar, cada um de nós há várias. Temos palavra de Deus no telemóvel, temos palavra de Deus por todo o lado. Parecemos crianças com brinquedos a mais e que não dão valor ao que têm. Nós não estamos a dar o devido valor, irmãos, à palavra. Nós éramos conhecidos, e aqui diz, como o povo do livro. Mas ainda nos podemos orgulhar dessa reputação hoje? Será que nós sabemos pegar na Bíblia e explicar porque é que queremos no que queremos? Será? Será que eu agora sair ali à rua e olha, irmãos, há coisas que eu se calhar também não sei explicar? Compreendem? Nós precisamos de saber mais e mais porque queremos. Vai chegar à altura em que vamos ser chamados a falar. Mas vamos ser chamados a falar do que conhecemos, não é do que não conhecemos. Para terminar, eu gostava de deixar este texto, diz assim. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Isto será chamado o quê? Reparador de brechas e restaurador de veredas. Irmãos, chegou a hora de nós sermos chamados o quê? Reparador de brechas e reparador de veredas. Há brechas na nossa vida que têm que ser reparadas. Há brechas na vida da nossa família que têm que ser reparadas. E nós precisamos de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós olhamos para aqueles heróis da fé. Mas será que estamos dispostos a viver como eles viveram? Nós temos a galeria da fé na Bíblia, à qual poderíamos acrescentar todos estes reformadores que nós vemos. E o nosso nome, será que também estará na lista dos heróis da fé? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, porque a verdade é dura, mas temos um grande Deus disposto a tornar-nos mais que vencedores.